E aí galera, aqui quem tá falando é o Guilherme Rodrigues ou o Engenheiro Pudim, como vocês preferirem me chamar. Hoje sou eu quem tá apresentando o vídeo. O quadro foi uma ideia minha, então eu creio que não tem nada mais justo. Pois bem, no vídeo de hoje estamos testando um novo formato aqui no canal, que é o Ranking Semanal CH. Neste formato nós iremos comentar os episódios da semana e ao final colocaremos em nossos rankings. Pegue seus churros e vamos dar prosseguimento com Fly, Douglas Reis e Igor Borges. No domingo foram exibidos A Sociedade Parte 2 de Chaves e a segunda parte da Branca de Neve no Chapolin. A segunda parte da Sociedade é um episódio bom, mas é a pior parte da saga na minha opinião. A dublagem tá bem inspirada e rende cenas ótimas como Chaves comendo churros escondido na casa da Dona Florinda. E a segunda parte da Branca de Neve traz os anões conhecendo a Branca de Neve e convivendo com ela. A dublagem espetacular e outro gancho ótimo, com a rainha virando velhinha. E é exatamente este gancho que traumatizou a infância de muitos aqui. Não por medo, mas por não saber como terminava a história depois de um tempo. Igor, o que você acha dos dois episódios? O do Chaves, né, Sociedade Parte 2 é bom, não é? É boa igual as outras duas partes da saga, embora eu prefira as outras duas. Eu acho a mais fraquinha é essa, apesar de ter alguns bons momentos também, né? Esse que o Cleverson falou, não é? O Kiko jogando farinha no Professor Girafales é um episódio genial. O do Chapolin é bom também, tem um bom clipe, né? Da Florinda com os anões, que foi legendado e tal. Eu acho que não tem nada mais pra dizer. São dois episódios bons e que são clássicos. Fly, o que você acha dos dois episódios? A Sociedade Parte 2 eu concordo que é a mais fraca da saga, mas tem bons momentos. É uma dublagem do lote de 90, que é um lote que me agrada bastante. Agora, a Branca de Neve Parte 2... eu acho que é o que mais me chamou a atenção na semana. O clipe, que eu nunca tinha visto, porque eu gosto de assistir a série CH pela televisão, e o SBT não exibia esse clipe. Achei bom o clipe ter sido legendado, apesar de que nas partes que só tinha Churi Churin Chonkai, com os anões andando no bosque, eu achei a legenda desnecessária. Mas foi uma boa exibição, deu gosto de ver. É outra saga muito bem dublada. Acho a Cecília fantástica dublando a madrasta. Eu acho que valeu muito a pena os dois episódios. Muito obrigado, Multishow, por finalmente exibir essas sagas na sequência, completas, do jeito que deveria ser. E você, Douglas, por último, mas não menos importante, o que acha dos dois episódios? Bom, concordo também, a Sociedade Parte 2, eu acho que se o SBT não tivesse, pela desorganização da televisão, não tivesse recebido essa parte e só exibisse as partes 1 e 3, não faria muita diferença na história, porque essa parte acaba sendo um pouco desnecessária, mas não que não tenha bons momentos. Inclusive, tem uma cena muito engraçada que eu adoro, que é quando o Kiko e a Chiquinha levam aquela bandejinha minúscula pro Seu Madruga vender os churros. Nessa droga de bandejinha não cabem nem 5 churros! Adoro o Seu Madruga falando isso. Enfim, é um ótimo episódio, assim como toda a saga da Sociedade. E sobre a parte 2 da Branca de Neve, realmente foi ótimo finalmente ver essa parte na TV, já que a TLN é um canal pouco acessível, né? E os canais da Turner nunca exibiram essa saga, por conta dos clipes em espanhol. E realmente também me traumatizou isso, que em 2008 o SBT exibiu as duas partes completinhas, exibiu a chamada pra parte 3, e eu lembro que no dia seguinte eu tava na maior expectativa de ver essa terceira parte, mas eu não pude ver Chapolin no dia seguinte e eu fiquei chupando o dedo. Quando eu descobri que o SBT não tinha essa terceira parte, não sei o que senti. Na segunda-feira foram exibidas as finalizações das duas sagas, A Sociedade e Branca de Neve e os 7 Chewin Klein. O episódio do Chaves é o melhor da saga e da semana, além de ser um clássico. Uma dublagem espetacular de 1984 e várias cenas engraçadas que me acabo de rir, como Seu Madruga e Chaves de roupas trocadas, os higiênicos de churros de Dona Florinda, ai que droga, velha ridícula. E um final no qual Seu Madruga se dá bem uma das únicas vezes na série. E o do Chapolin, eu não consigo nem descrever a sensação, foi muito fantástico. Eu gostei muito da dublagem, tem umas cenas muito boas, tipo a Maçã da Califórnia, tem um clipe também,
tem os anões se batendo na mina o tempo todo, com o mestre tentando controlar a situação. E tem a cena final com uma puta reviravolta na história, sabe? Eu nem tenho palavras para descrever a satisfação em ver. E esse foi o melhor dia de exibição da semana pra mim, porque eu fiquei muito feliz. Porque eu gosto do episódio da parte 3 do Churros e do final da saga da Branca de Neve. Eu fiquei muito feliz em poder terminar de ver com algum tipo de dublagem. E você, Igor, o que você achou dos 2 episódios? Fantásticos. Eu acho que os melhores de ambas as sagas. Não. Os melhores da semana. O melhor da saga da Branca de Neve é a parte 1. Errei aqui. A Sociedade, parte 3, é a melhor parte da saga, porque é muito hilário, tem momentos muito bons, como o do Chaves trocando roupa com o Seu Madruga, eu não quero ouvir nenhuma risada. Ou então o clássico Churros, aqui estão Churros, e com um final sensacional, fechando com chave de ouro, uma saga que por si só já é sensacional. A parte 3 da Branca de Neve, que eu posso dizer é, finalmente, né, 28 anos, né, pra gente assistir. Ela é muito boa, tem bons momentos assim. Eu achei muito interessante o Chapolin entrar no meio da história pra salvar a Branca de Neve. Até muito engraçada aquela cena lá que o Chapolin aparece perto dos anões e a Branca de Neve fala: meu Deus, eu pensei que eram 7. E, bom, o clipe, né, fantástico, Las Brujas. Uma pena não ter sido dublado, mas mesmo assim não tira o encanto dele, porque é um clipe muito bom, é um clipe demais que Ramon e Angelines arrasaram. Sobre a dublagem, eu achei que só pecou nos anões. Nos anões eu falo o Atim e o Mestre. O Mauro Ramos, ele foi muito diferente do Osmiro. O Osmiro fez normal, assim, igual eu falo o Girafales e tal. E o Mauro, ele fez de um jeito mais fiel, só que nisso complicou, né? Porque ficou com a voz muito de velhinho, assim, que não combinou nada com os Osmiro, ficou sem sentido. Eu acho que faltou também uma má direção, né? Ou sei lá. O Marconato, ele, sei lá, ele saiu um pouco, não é nem do Silton, mas sim do Horácio, como um Mickey, sabe? Muito esquisito. Mas o resto dos dubladores foram sensacionais. O Daniel nas narrações, o Chapolin, o Chaves. A Isaura foi sem dúvida a melhor. Lembrou a Helena, foi fiel a Angelines, acho que foi a melhor de todas. O Seidel foi muito bem, muito fiel à Maga, fez a interpretação monstruosa. Outro também que me surpreendeu, que eu achei fantástico, foi o Gustavo Beriel, que lembrou demais o Mário Vilela. Foi simplesmente fantástico. Nota 10 para ambos. E você, Fly, o que você achou dos 2 episódios? Bom, a conclusão da saga da Sociedade, eu acho que deixa bem claro um problema que o SBT tinha na dublagem. Uma mesma saga com dublagens de lotes diferentes, e faz isso deixar bem claro. Na Viagem para Acapulco, começa com o lote dos anos 80, termina com o lote dos anos 90. Aqui é meio o oposto, né? A gente vinha de 2 episódios do lote de 90 e vai para o de 84. Como a gente viu em dias diferentes, isso não fica tão evidente, mas como eu maratonei, ficou bem claro para mim. Claro que isso é o de menos, todos os dubladores estavam ótimos, o final é emocionante, é um episódio perfeito. Mas vamos falar de Chapolin. Eu escutei vocês falando que desde 2006 esperam a conclusão dessa saga e fiquei me sentindo a pessoa mais velha do fórum, hein? Porque eu espero essa saga desde os anos 90. Anos e anos vendo SBT à 13h, quando eu voltava da escola sem concluir essa saga. Então teve um gostinho especial. E eu acho que valeu a pena. Acho a decisão de não dublar clipes de sagas já iniciadas na Magas em clipes dubladas um erro assim enorme. Tinha motivo, tinha condições, tinham que ter dublado esse clipe, de preferência com o Carlos e com a Isaura. Eu achei a Isaura perfeita como a bruxa, achei também vários dubladores bons
concordo que teve um problema sério nos Anões. E acho que o problema aí é de direção, é de estúdio. Deviam pegar o episódio que foi dublado anteriormente e mostrar para os dubladores. Pegar uma cena do Osmiro dublando aquele anão e mostrar para o Mauro como que ele vinha fazendo para o Mauro tentar fazer igual. Isso claramente não foi feito. Ia dar trabalho? Ia, mas ia ficar melhor. Por fim, eu acho que o final do episódio é politicamente incorreto, é assim uma coisa que pode chocar muita gente, da bruxa ter sido recompensada, ter ficado bonita e ficado com o herói, mas eu achei isso tão bom, tão genial, uma quebra de expectativas tão forte, que me faz repetir o que eu já falei. Essa série não é tão infantil, tão família quanto as pessoas tentam falar, e isso é que deixa a obra de Chespirito tão genial. Não, e o mais engraçado é que o Chapolin ainda sai com a bruxa na frente das crianças da escola. Ah, e você, Douglas, o que você achou dos 2 episódios? Bom, parte 3 da sociedade. Seu churro, que tal madruga? Essa é a melhor parte da saga. Tem final emocionante. Inclusive, ainda mais com os créditos. Aqueles créditos com a foto do Seu Madruga sorrindo e a roupa dele de vendedor. Deram um tempero especial, pena que a SBT não mostra isso. Enfim, um episódio engraçadíssimo, uma nota 10. Talvez o único de 78 que mereça essa nota. Sobre a parte 3 da Branca de Neve, realmente, teve que uma emissora da Globosat mandar a dublar, depois de 28 anos, o final dessa saga que o SBT exibe desde 1990. E tá louco. Mas valeu a pena. Parte 3, engraçadíssima. A Isaura deu um show de interpretação. Talvez a melhor dublagem dela em CH. Carlos Seidel, monstro. Adorei o uau dele no final. O Daniel mostrando que é o substituto do Gastaldi. E por que merece ser substituto do Gastaldi. Ele já arrebentou. Enfim, valeu, espero. Terça-feira começou outra saga de Chaves, Um Gesseiro de Mão Cheia, redublado da Som de Vera Cruz, mas redublando Rio Sound, podem ficar tranquilos que não é maga não. E em Chapolin tivemos Brincadeira de Mão é para boxeadores. O do Chaves eu não queria ficar fazendo crítica a Protelli, mas que cagada horrorosa que eles deram nesse episódio. Eles encheram de fade e... Nossa, sério, ficou horroroso, é um episódio todo mutilado, tá dilacerado. Mas falando do episódio mesmo, ele é divertidinho, mas ele acaba perdendo feio pra segunda parte. A redublagem tava muito boa e a Cecília fez um ótimo trabalho. Já falando do Chapolin, é bem legal, eu estreiei ele esse ano, há alguns meses, e ele parece ter alguma versão anterior, talvez em 1975. E foi bem esquisito ver o Rubens sendo o filho do Ramon nessa situação. E você, Igor, o que achou dos 2 episódios? Bom, o do Chaves... Eu vou adiantando que eu acho essa primeira parte bem chatinha, sabe? Eu acho que só o comecinho lá do diálogo do Seu Madruga com a Chiquinha, que eu consegui esboçar uma risada. Depois disso, eu realmente achei bem sem graça, ainda mais por causa dos cortes, né? Ainda ajuda, né? Ou atrapalha, no caso, né? O do Chapolin é muito bom, não é? É um episódio com boas atuações do elenco, né? Eu acho brilhante a atuação do Ramon com o Ruben, e consequentemente da do Seidel e do Osmiro. E o final eu acho bem bacana. É um episódio muito bom. E você, Fly, o que achou dos 2 episódios? O episódio do Chaves, pra ser bem sincero, eu acho ele um pouco chato. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a edição porca da Televisa. Não sei se é pelos motivos que o Kleberson falou, mas quando eu assisti esse episódio no SBT, não me deu uma impressão tão ruim. Assistindo no Multishow, eu fiquei agoniado com aqueles cortes de cena, aqueles fades entre elas. Eu achei aquilo tudo muito feio, muito mal feito, muito amador. Quanto à dublagem, nossa, joga fora Rio Sound, porque não tem como comparar. E eu não falo só pelo Seu Madruga e pelo Kiko estarem com seus dubladores originais, mas porque Chiquinha, Chaves também estão muito melhores nesta dublagem. Valeu a pena? Valeu, mas não foi grande coisa. Quanto a Chapolin, eu tenho a impressão que esse foi um dos episódios mais reprisados pelo SBT. Não sei se é porque a vila lembra um pouco a vila do Chaves,
mas é um episódio que eu lembro de ter visto muito. Acho um dos melhores trabalhos do Osmiro como dublador. Achei que ele deu um tom muito legal pro personagem. Mas não é um episódio que eu sempre achei marcante, que eu esperava pra ver, que eu achava incrível. É simplesmente bom. E você, Douglas? O que acha dos 2 episódios? Com o Justiceiro de Mão Cheia, realmente vocês falaram tudo. Como a Protelli é porca. Aqueles cortes ficaram horríveis. Não que dificultassem o entendimento, mas estragaram a experiência. Não importava. Podia ser com dublagem maga, mas esses cortes estragavam toda a experiência. Por mais que a versão de Veracruz tenha ficado legal, esse episódio não me agrada de ver justamente pelos cortes. E também porque essa versão de 78 das Paredes de Gesso é mais fraquinha que a de 74. É meio cansativa por ser estendida em 2 partes. E quanto ao Chapolin, também acho que esse dos boxeadores é um episódio interessante pra vendo que se passa numa vila semelhante à do Chaves. Me pergunto se tem uma versão anterior desse episódio. Principalmente não é aquele primor de episódio que nem os anteriores, mas vale pra dar umas risadinhas. Na quarta-feira, finalização da saga de Chaves com As Paredes de Gesso. E em Chapolin, na barbearia é fácil ficar parado. O do Chaves tem uma dublagem maravilhosa de nossos corações. O lote 92 é isso aí mesmo. Não, olha, eu vou dizer uma coisa, tem BGM no episódio inteiro. Se fosse ação de Veracruz, a gente já tava tacando pedra lá no Eduardo, coitado. E o episódio todo é uma beleza, ele conta com as instrumentais do LP, tem umas cenas que eu acho muito bacanas, tipo o Kiko destruindo a planta. E uma coisa quase no finalzinho é que o Seu Barriga, tipo, ele empurra o Kiko no gesso e o Seu Madruga pergunta o que aconteceu, aí ele sai correndo e fala nada, como se ele não tivesse feito nada mesmo. Tá, o episódio todo é uma maravilha. Já o do Chapolin, ele já vale muito, só por ser um roteiro inédito lá em 1978, pelo menos até onde a gente sabe. A dublagem mandou bem nesse, e eu destaco uma coisa, que é dito o episódio praticamente inteiro, que é quando o Ramon fala Florinda, e vai lá e o Carlos grita, não grite com ela. Enfim, 2 episódios sensacionais. E você, Igor, o que você achou dos 2 episódios? O do Chaves, ele, ao contrário da parte 1, eu acho essa parte 2 muito boa. Ela é simplesmente sensacional, muito engraçada, principalmente quando eles vão engessar o Kiko, né? Eu acho muito bom. Ainda mais por causa da dublagem do lote de 1992. É simplesmente uma dublagem fantástica. Todo o elenco arrebentando. Uma sonoplastia sensacional da Maga, que faz um bom trabalho, diferente de uns aí. Mas mesmo assim, é um episódio fantástico, bom demais. O do Chapolin, ele é bom, né? Eu acho ele engraçado, principalmente por causa da fala que o Guilherme já citou, né? Não grite com ela. E o final eu acho engraçado também. E tem um negócio que eu acho bacana, é que tem o início da fala lá do Ramon, que ele fala assim: eu gosto muito do gibi do Chaves, o personagem que eu mais gosto é o Seu Ramon. Erro da tradução da Maga, que meio que virou meio icônico pra mim, sabe? Enfim, 2 episódios bons, né? O do Chaves é muito bom e o do Chapolin é bom. E você, Fly, o que você achou dos 2 episódios? Bom, eu sou da época que o SBT exibia esse episódio com o Abre a Torneira, 77, né? E eu achava que tinha todo sentido. Pra mim era realmente uma saga parte 1, parte 2. Quando eu entrei na internet e descobri que um não era continuação do outro, eu falei, nossa, como assim? Funcionava tão direitinho um com o outro, né? O Abre a Torneira com As Paredes de Gesso. Mas o que eu tinha para falar desse episódio, vocês falaram. Lote 92. Para mim é o melhor lote de Chapolin, Chaves, aquelas BGMs do disco, aquela Maga na sua melhor forma de tradução, de direção. Lote 92 faz desse episódio mais clássico do que ele já é. Quanto a Chapolin, devo admitir que eu não gosto muito de episódios com corneta paralisadora, com
pílula de polegarina. Acho eles meio chatinhos, meio iguais, meio tudo a mesma coisa. E eu achei até estranho o SBT exibir esse episódio como comum, já que vários da Corneta Paralisadora, que não eram exatamente semelhantes, tinha coisas diferentes, A Fazenda ou algo do tipo, o SBT engavetou como semelhante. E esse eles deixaram passar. Mas é aquele velho episódio da Corneta de sempre, impedindo a Florinda de ficar com um pretendente. É uma fixação do Chespirito em proteger a Florinda de outros pretendentes. Acho um episódio mediano que eu gostava mais quando eu era criança. Quando eu era criança era um episódio de Chapolin que eu esperava passar. E que hoje em dia eu olho e falo, mais ou menos, né? Uma coisa que o Fly comentou era de abrir a torneira e as paredes de gesso encaixarem certinho. Bom, eu também acho que encaixava certinho, porque pra mim, se supõe que pra pintar a vila você precisa engessar ela primeiro, pra depois você passar tinta na parede. Então, encaixava tão direitinho que ninguém percebia. O SBT achou que ia fazer a gente de bobo com aquela patifaria. Mas enfim, Douglas, o que você acha dos 2 episódios? Bom, pra mim concordo. As paredes de gesso, a parte 2 é bem melhor que a parte 1. Principalmente pela dublagem maravilhosa de 1992. Não considero o melhor lote. Não considero o melhor lote como vários aqui. Para mim o melhor lote é o primeiro, de 84, e depois o de 88, e aí o de 92. Mas enfim, as BGMs do disco deram um clima muito bom para esse episódio. Mas ainda assim acho a versão de 74 melhor. E sobre o Chapolin, esse episódio realmente, como o próprio título diz, é meio parado. E sem falar que é outro dos vários episódios da Corneta que envolve um casamento ou namoro à força. Isso foi de uma preguiça do Chespirito que incomoda, que pouquíssimos episódios da Corneta não envolvem esse tema de relacionamento à força. Mas esse episódio ainda tem uma cena muito legal. Além do não grite com ela, tem uma outra cena muito legal que é quando o Chapolin barbeia o cara da revista. Aquele cowboy que aparece numa revista, acho que o Ruben que tava lendo. Essa cena ficou muito legal. Mas enfim, um episódio muito bom do Chaves e um mediano do Chapolin. Outra cena, diálogo no caso, que eu também gosto muito, que eu esqueci de falar, é que o barbeiro ele fala bem assim, pergunta pro personagem do Carlos: e qual gibi você mais gosta? E ele diz: os barbeiros mudos. Demais. Esse ainda tem que ver a versão de 87, que eu lembro que o saudoso Ocô, saudoso porque ele tá sumido há anos do meio, ele dizia que essa versão de 87 era bem melhor que a de 78. Então, eu tenho que ver ela um dia. Na quinta-feira tivemos os Chifres Queimados do Professor Girafales e Onde Está Clarissa, um ineditaço do Chapolin. O do Chaves foi destruído pelo Noise Reduction, infelizmente, né? Ei, Protelli. Mas ok, o episódio é ótimo, sendo a única versão da era clássica que é exibida atualmente. Ei, Televisa, já que tem uma versão aí de 74, né, que não tá disponível pra gente. A dublagem é boa, né, na medida do possível, já que tem uma dublagem forte de 84. E uma cena que eu destaco bastante é a do Seu Madruga. Fui eu que botei os chifres, mas não foi a minha intenção. E também tem a da Não diga, que coisa. E o do Chapolin é um episódio mediano, porque ele não passa de um copy-paste da versão de 75. Mas ele ganhou uns pontos comigo por causa da dublagem, que estava muito boa. O Eduardo também mandou bem na sonoplastia. E você, Igor, o que você achou dos 2 episódios? Olha, o do Chaves, ele é muito bom. Ele é bem feito, ele tem ótimos diálogos, como da Chiquinha falando lá os outros homens que visitam a Dona Florinda, então do Chaves falando dos gaúchos, né?
Esse negócio que você citou, Guilherme, sobre o fui eu que coloquei os chifres, esse eu uso, velho. Essa expressão eu uso muito quando, por exemplo, alguém pergunta quem fez isso, aí eu falo bem assim, fui eu que coloquei os chifres, velho. Essa fala é sensacional. E tem aquilo lá dos meninos que contam mentiras ficam com a boca negra, é muito bom. Do Chapolin é mais ou menos, porque não passa de um copy-paste da versão de 1975 que massacra, é uma versão sensacional, que tem dublagem também sensacional de 84. E bom, o que me agradou nessa versão é o cenário e tal, melhor, né, que é a de 75. E outra coisa, na versão de 75, o Chapolin pega da barraca um papagaio e o Gastald fala que ficou até icônico, virou até icônico. Tem o negócio lá trouxeram até o Valentino Guzzo, e na ação de Veracruz virou a bola do Kiko, porque era uma bola, né? Só que isso já é do original, diferente da Maga, que fez referência a uma personalidade brasileira. Bom, é isso. Não tem muito do que elogiar, porque é um copy-paste, né? Fly, o que você acha dos 2 episódios e de suas dublagens? O episódio dos chifres não marcou minha infância, justamente porque ele ficou sumido, né, de 92 a 2003, mas é um episódio que eu reconheço que é bom. Quando eu conseguir comparar as 2 dublagens, eu acho que esse episódio é um dos casos onde a redublagem ficou melhor. Acho a dublagem de 90 dele bem superior à de 84. As piadas são melhores, as interpretações estão melhores. Acho que ganha. Quanto a Chapolin, eu acho episódios semelhantes que não muda nem o elenco, inúteis. O dos anos 80 no programa Chespirito pelo menos muda o elenco. Tem Edgar, tem Raul. Agora esse daí não me agradou. Fora que o looping infinito dos passarinhos ao fundo, eu achei aquilo muito cansativo. O cenário eu achei legal, é diferente, tem umas oscilações, fica mais alto, uma parte, tudo. Acho que pelo menos o Chespirito podia ter mudado o final. Salvo engano, na versão de 73, a moça, que era a Maria Antonieta, né, ela tinha sido realmente picada no final. Na de 75, ela não tinha sido picada, era o alfinete. Ele podia ter pensado em alguma coisa diferente agora também para esse final. Não sei o que, mas... Enfim, muito igualzinho. Me lembra aquele episódio do Louco também, que era muito igual recentemente. Dá para perceber que ele estava numa fase de baixa criatividade, que ficou evidente no programa. Se era para ser tão igual, era melhor ter reprisado, que nem já fizeram em outras oportunidades, que reprisaram um episódio pronto, já gravado anterior. Não precisava fazer um remake para ficar a mesma coisa. Enfim, não me agradou, acho um episódio que eu não veria novamente. E você, Douglas, o que você achou dos 2 episódios? Bom, o dos chifres, acho que ficou meio icônico pra mim, que eu lembro que, quando ele voltou quando eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos quando esse episódio voltou ao ar, 2003. E eu eu achava que tinha visto todos os episódios, né, brisando, e aí me parece um episódio que são chifres. Até hoje eu me pergunto como, sei lá, não vejo ninguém, acho que não se popularizou tanto quanto os churros aqui no Brasil, mas enfim, é um episódio bom. A única coisa que me deixou meio assim foi o Seu Madruga ia tentar muito bater no Chaves nesse episódio. Chega a me dar uma agonia, mas é um detalhe. E nesse eu curto mais a dublagem de 84 mesmo. A única coisa que eu curto mais na de 90 é a citação do Chaves aos seus amigos gaúchos. Obrigado pela referência, sou do Sul. E na de 84 ele falava de amigos chilenos. E na de 84 ainda tem o grupo Pera Eita, em vez do Não Diga, Digo Que Coisa, que esse grupo Peraíta é tão estranho que acaba me agradando mais. Mas enfim,
É um episódio que me dá até curiosidade de ver a versão de 74, que deve ser até melhor. Apesar de que a Chiquinha não incomodou no roteiro. Quanto ao de Chapolin, foi só um copia e cola puro? Foi. Mas ainda me agradou pelo cenário, muito bem feito. Adorei aquele cenário. Mas como a Fly disse, foi meio inútil, já que não mudou nem o elenco. A única coisa que mudou diferente foi que o Carlos Villagrán não fez a interpretação de Jerry Lewis nesse. Apesar do Nelson Machado ter mantido o tom de Jerry Lewis na dublagem da Som de Veracruz, que ficou muito boa, por sinal. Adorei o Em Forma de Plateuminto que o Nelson mandou no início. Mas enfim, é uma versão boa? É boa. Mas eu daria um 8. Mas claro que a versão de 75 é sensacional. É muito melhor. Ainda mais pela dublagem de 84, excelente, uma das melhores dublagens do Chapolin. E perde também pra versão de 72, que tem o legal de que a Maria Antonieta, que fazia a mocinha, realmente foi picada por uma serpente nesse. Enfim, 2 episódios bons. E esqueci de comentar, teve citação ao nariz do Pedro de Lara, que foi uma citação legal da tradução, porque remeteu àquelas dublagens dos anos 80. Esse eu não curti tanto, porque quando foi a citação do nariz do Pedro de Lara foi que o Chapolin disse que não conhecia o nariz do Pedro de Lara. Acho que a da vizinha teria sido melhor. Na sexta-feira tivemos a mudinha de Xerimoia e fotos no museu, não. O do Chaves é um episódio regular. Ele é copy-paste da versão de 73 e deve ser da de 1975 também. Não tem muito pra falar, porque ele já é um clássico bem saturado, por sinal. Mas eu destaco a cena do Chaves falando super rápido, com o maior showzão do Gastaldi nesse trecho, que virou até meme já. E o do Chapolin é bom, mas ele é um remake do sketch lá do Chapatin, Visitar o Museu, em 73. E ele tem participação do Chapolin na segunda metade e tem uma ótima dublagem do lote 92. E você, Igor, o que você acha dos 2 episódios? O do Chaves, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele tem uma dublagem fantástica de 84 e eu acho bem melhor que a versão de 1973. Não que ela seja ruim, mas essa fica bem acima. O episódio do Chapolin eu acho melhor ainda, porque ele junta 2 sketches, se eu não me engano. Eles formam uma sequência, eu acho que desde do programa Chespirito, além da versão de 72, eu acho que esse do Chapati parece ter uma versão em 71, eu não sei se é só o do Chapolin. Enfim, é um episódio muito bom, porque além de ter uma dublagem muito boa, tem uma atuação brilhante do elenco. E eu racho de rir com o Chapolin de estátua, é muito bom. E você, Fly, o que você achou dos episódios? O episódio de Chaves, da Xerimoia, é outro que não marcou minha infância, porque ficou sumido de 92 a 2003. Mas eu lembro de ter visto ele antes de 92 e eu era muito menor e eu ficava pensando o que é uma Xerimoia. Eu não entendia direito aquilo. Mas eu sempre achei muito engraçado essa briga por terra, essa coisa toda. E hoje em dia eu considero ele aquele remake bonito, aquele remake bem feito. Eu acho ele bem melhor que a versão anterior, eu me divirto com ele, é um episódio que eu rio de verdade, eu não sou muito de rir. Meu noivo mesmo ri de alguns episódios de Chaves e Chapolin bem mais do que eu, mas esse é um episódio que me faz rir. Quanto ao episódio do museu, quando o SBT estreou os episódios Maga de 92 e mais alguns em 2006, esse foi de longe um dos meus favoritos. Eu achei essa história muito bacana, a forma como ela é construída, primeiro com o Chapatin, depois com o Chapolin, os 2 se encontrando no final com a foto. Eu achei que tudo funciona bem, que é o Chespirito inspirado. Desse episódio, a única coisa ruim que tem na minha memória é a versão horrorosa que o Estúdio Gabia fez com o Tatá fazendo os 2 personagens. Então, a única coisa ruim desse episódio não foi exibido pelo Multishow. O resto, só coisa boa. E você, Douglas, o que você achou dos 2 episódios? O da Xerimoia, outro bem comunzão no SBT desde que voltou em 2003. É um episódio legal.
super pastelão. Não lembro direito, eu tenho que rever a versão de 73 para ver se é melhor, mas realmente deve ser um copy-paste puro da versão 75, e talvez o SBT tenha, já que apareceu na lista do Leandro Moreno. Mas sim, é um episódio bom, que tem vários momentos legais, como o Seu Madruga com o buquê de flores do professor Girafales. Ai, papai, eu pensei que o professor Girafales se namorasse a mamãe do Kiko. Eu adoro essa parte. Enfim, um episódio bem agradável. Um dos poucos da temporada de 78, os remakes que se salvam. O do Chapolin, em Fotos no Museu, não tem um clima ótimo. Adoro o crossover de Dr. Chapatin e Chapolin. Os dois interagindo juntos, isso é sempre bom. E ficou muito legal a forma como o Chespirito incrementou aquele sketchzinho de 72 que apareceu dublado pelo Multishow pela primeira vez no início do ciclo. Enfim, 2 episódios legais. No sábado, último dia da semana, tivemos exibição de Ioiôs, ineditaço do Chaves e a redublagem de Não Confundir a Casa Cai de Velha com a Velha Cai da Casa do Polegar Vermelho, que tem sketch inédito, infelizmente redublado também. Do Chaves, eu achei que o episódio é chato, ele perde muito feio para a versão de 1974, tiraram os artistas, tiraram o policial, com todo mundo deve pagar impostos, tiraram a própria rua, tiraram a piada do 14 pessoas enganadas. Enfim, o episódio é podre, mas a dublagem até que não foi tão ruim. Eu dei risada do Chaves falando: Seu Madruga, me dá um cigarrinho aí. Ficou parecendo que o Chaves ia filmar isso sim. E do Chapolin, muito triste sempre, né, ver esse sketch, o episódio inédito sendo redublado, até porque já deve ter sido até redublado sem a gente saber que tem dublagem. E a redublagem, no geral, ficou boa. Eu gostei bastante do Daniel no Chapolin, como sempre, né? Detonando ali, dando um showzaço. E no sketch, tiveram alguns comentários no fórum a respeito de que tipo de filme será que estavam gravando ali, pelo amor de Deus. Eu ri bastante. Eu também ri do Dr. Chapatin interrompendo as filmagens a todo momento, e também nele batendo no homem quando ele ia matar as mulheres no filme. Ele, bandido, polícia. Enfim, 2 episódios. O do Chaves é podre, mas o do Chapolin é bom pra regular. É ótimo, bom regular, não sei. Eu sei que eu gostei, mas podia ser melhor, e a versão de 73 ganha. Que, aliás, tem dublagem maga descoberta esse ano. Enfim, Igor, o que você achou dos 2 episódios? O do Chaves eu já vou adiantando que eu achei uma bosta. Um episódio péssimo. Sem dúvida, um dos piores episódios do Chaves, sinceramente. Eu acho até um pecado comparar a versão sensacional de 74 com esse lixo podre de 78. É muita esculhambação. Sobre o episódio do Chapolin redublado, a redublagem me pareceu ok, não teve nenhum problema, boa, né? Boa dublagem. Cecília muito bem dublando a atriz lá do sketch. O episódio principal lá do Chapolin, eu acho muito bom. Claro, eu acho a versão de 1973 muito melhor, porque aquela versão de 73 é imbatível, é muito boa. Mas essa também é boa, o Ramon faz uma boa atuação, o Carlos também na cena lá do filme de terror, né, na TV. E o sketch que eles estavam gravando, sei lá, uma pornô chanchada, é bem bacana o sketch, sabe? O Dr. Chapatin é bem engraçado, o cenário, né, que é externo, né? Eu acho bem bacana, a atuação do Rubem também, enfim, é um episódio muito bom. Uma pena ter sido redublado e a gente não ter o sketch na versão maga. Bom, vamos lá. Do Ioiô é meio complicado eu comentar, até porque eu não gosto da versão de 74. Eu acho um roteiro cansativo, um roteiro mal encaixado, a parte 1 a 2. A versão de 74 eu achei que quiseram fazer uma panfletagem de uma época em que o México estava querendo que as pessoas pagassem mais impostos, que combina com o início dos anos 70 mexicano. É um episódio que me incomoda um pouco. Nessa versão, eu vi coisas interessantes. Diferentes de vocês, eu não achei de todo ruim. Apesar da Chiquinha ser figurante no episódio, só aparecer no começo, eu achei que ela foi bem encaixada naquele comecinho. Me agradou o Seu Madruga fazendo o show do Ioiô,
porque combina mais o Seu Madruga se virando como um artista de rua, na minha visão, do que o Seu Madruga como um empresário de artistas. Eu acho que ele não teria esse cacife de empresário, mas tem a cara de pau, o jeito malandro de ir na rua, se virar, fazendo showzinho de ioiô, ele mesmo. Eu gosto de piadas politicamente incorretas na série. Essa piada do cigarro eu achei genial. Dá o cigarro pro Kiko, dá o cigarro pro Chaves, e o seu Barriga falando, não, a criança não pode fumar, não sei o quê. Mas o senhor fuma, seu Barriga. Então é a pessoa querendo cagar a lição de moral e ela não tem credibilidade para fazer isso. Então eu acho muito bacana isso. Quanto a Chapolin e ao Chapatin, achei um dos melhores trabalhos do Daniel. Gostei dele no Chapolin, gostei dele no Chapatin. Infelizmente o episódio veio redublado, mas foi uma boa redublagem. Achei a Cecília perfeita, um dos melhores trabalhos dela. Achei também que me incomodou demais, para variar, vou repetir de novo, os figurantes falando um monte. Acho que o Berriel tá marcando demais figurante falando, o diretor tem posto demais os figurantes falando. O cara pergunta, o que você tá dando pra esse bebê, a figurante? Leite. Pode soar engraçadinho, mas eu acho desnecessário. E por fim, concordo que a versão da Gota Mágica de 91 é bem mais divertida, com o Cassiano dando um show. Então, infelizmente veio redublado? Infelizmente, mas eu sinto saudade mesmo, é da Gota Mágica de 91, Cassiano dando um show. É isso. E você, Douglas, o que achou dos 2 episódios que finalizam a semana? O do Chaves, eu concordo, é uma porcaria. A versão de 64 é 1000 vezes melhor, com o Guardinha, com os artistas estrangeiros de outro país, o Chaves com a banquinha de jornal dele, toda aquela rua. Apesar de que eu gostei da visão do Fly, eu concordo que talvez seja mais crível o Seu Madruga fazendo ali o do it yourself, de ele mesmo fazer o show, mas ainda assim ficou só aquela calçadinha minúscula que gera no ambiente da vila mesmo, ok? Perdeu muito brilho. A Chiquinha foi figurante no episódio, sobrou demais. Enfim, só a dublagem que foi boa. De resto, é o episódio que marca quando a temporada de 78 começa a ficar ruim. A partir dela, os remakes se tornam chatos. Enfim, fica para os próximos episódios. E o Chapolin, particularmente, eu não pude ver a redublagem, ver como é que ficou. Eu também não lembro tanto da dublagem maga, mas eu lembro que o Rubens sobrava. Isso me incomodou na época. Creio que não bate a versão de 73. Aquele final com o cara empurrando a parede e saindo aquele cara tomando banho na banheira é insuperável. E o sketch do Dr. Chapatin eu não vi ainda, mas só de saber que foi gravado em externa e ter a Maria Antonieta de las Neves tão subaproveitada já me deixa com expectativa. Eu gosto da versão de 74. Eu não sei assobiar, eu não sei fumar, eu não sei matar. É um roteiro muito bom. Ainda tem que ver a versão de 91 também que você citaram, que eu só conheço as cenas que apareceram no episódio inexistente do T-Spiritual, do Igor Cebarros. Enfim, é um programa que ainda tem que ver com atenção. Em 78 não tem ninguém empurrando a parede, mas você vê o fio que eles usaram para puxar a parede aparecendo no final. Tá, então a gente tá chegando aqui na parte que a gente diz qual foi o melhor e o pior episódio da semana em nossa opinião. Na minha opinião, o melhor episódio de Chaves na semana foi a última parte do Churros, porque eu me diverti pra caramba, eu ri demais. E do Chapolin foi a última parte da Branca de Neve, porque eu também me diverti demais assistindo. Inclusive eu até editei, adicionando umas BGMs que eu achei que cabiam bem. No Chaves, o pior foi o dos ioiôs. Coisa horrorosa esse episódio, meu Deus, ele é podre. O X-Espírito tava podre de preguiça. Além da Chiquinha super sobrando, só aparece uma cena. E o pior do Chapolin, eu não consigo pensar assim no pior, porque todos foram bons essa semana, sabe? Talvez seja
Fotos no Museu não é um dos melhores. Eu não consigo classificar um pior, sabe? Sabe quando você tá naquela enrascada? Então, eu não consigo. Igor, o que você achou de quais foram o melhor e o pior episódio da semana nas duas séries? O de Chaves, o melhor é o Vendedor de Churros, parte 3. Um episódio espetacular. O pior foi a bosta do Exibição de Podridão. E foi ruim demais aquilo lá. Chapolin, o melhor foi a parte 3 da Branca de Neve, não tinha como ser outro. E o mais fraco é o Onde Está a Clarissa. Aí, quais foram o pior e o melhor episódio nas duas séries, na sua opinião? Olha, para eleger o melhor e o pior, eu teria diversos critérios. O roteiro do episódio, a forma como ele foi ao ar, a dublagem. Então, vou tentar fazer um misto disso tudo. Em Chaves, o melhor para mim é a parte 3 da Sociedade, pela mensagem, pela dublagem, pelo roteiro, pelo que ele significa, pela forma como foi exibida na sequência. Sociedade, parte 3. O pior, apesar das críticas ao episódio do Ioiô serem válidas, tem episódios que eu acho que me marcaram menos, que talvez eu não tenha tanto apreço quanto vocês. Mas no fim, pelo contexto geral da obra, eu fico com a primeira parte dos Gesseiros como o pior da semana. Aqueles cortes, para mim, são horríveis, inexplicáveis. Só por aquilo eu já acho ele o pior do mês, o pior de 78. Aqueles cortes eu acho medonhos. Chapolin. A parte 3 da Branca de Neve, eu tenho minhas ressalvas. Não terem dublado o clipe, a dublagem dos anões, que eu achei um erro de direção imperdoável. Mas apesar de tudo, é um episódio que eu esperei tanto, eu queria tanto ver dublado, que não tem como ele não ser o melhor da semana para mim. O pior, eu a princípio escolheria o da Clarissa, porque eu acho uma coisa copiar e colar tão feia, mas eu acho o do boxe e o da barbearia tão arrastado. O da luta de boxe eu nunca gostei. O da barbearia me incomoda, que parece que os episódios da corneta são sempre a mesma coisa. Então, no fim, eu fico com o da barbearia. Você, Douglas, o que você achou de quais foram o melhor e o pior episódio da semana nas duas séries? Eu vou chovendo molhado aqui. A parte de Chaves é, pra mim, melhor. É o Vendedor de Churros, parte 3. É um episódio classicaço, final de uma das melhores sagas. Show da dublagem de 84, cenas engraçadíssimas, como eu já falei no início. E o pior da semana é o dos Ioiôs. Não tem como ser o outro. O do Gesseiros, dizer que ele é o pior da semana só por causa dos cortes, sei lá, tipo, o episódio não tem culpa, apesar de ele ser realmente arrastado, né? Mas enfim, o dos Ioiôs é o pior, perde de lavada pra versão de 74, é quando a temporada de 78 começa a ficar fraca. Quanto ao Chapolin, melhor com certeza Branca de Neve, parte 3, final mais esperado pelos fãs, junto com o do Alfaietezinho Valente, que vai vir em breve também. Ganhou um show de dublagem aqui pelo Multishow, apesar do clipe não ter sido dublado. Eu acho que o Carlos e a Isaura teriam feito um trabalho brilhante, assim como fizeram em todo o episódio. E o pior, eu poderia considerar o da Clarissa, justamente por não ter nenhuma novidade em relação à versão de 75, mas eu considero mesmo o da barbearia pela total falta de criatividade do T-Espírito nesses episódios com a corneta paralisadora, que são praticamente os mesmos. Acho que os únicos que fogem essa regra de casamento, namoro à força são as duas versões do extraterrestre na fazenda, que pega as galinhas e tal, e a sketch dos arruaceiros de 72, que tem o lance das tintas, que é como no episódio de 75, mas o conflito não começa por um relacionamento à força, mas por simplesmente o Ramon ter pintado a cara de um vadio, de um dos vadios da rua. Mas no geral
Esses episódios são praticamente iguais, então esse pra mim é o pior da semana. É isso aí, galera. Essa foi a primeira edição do Ranking CH semanal. Eu espero que vocês tenham gostado do formato. O vídeo saiu um pouquinho longo, porque tem bastante gente participando hoje, porque a primeira edição eu chamei bastante gente. Obrigado ao Douglas, ao Fly, ao Igor e ao Lucas de Brito por ter gravado aqui pra gente hoje. Eu não sei o que seria da gente, já que o nosso programa de gravação não funcionou. Eu tô agradecendo muito por ele ter gravado pra gente, é sério. Se vocês quiserem ver episódio CH ou outros podcasts, acessem o canal do Fórum Único Espírito, se chama FuxiTube. Espero que tenham gostado do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, que teremos muito mais conteúdo pela frente. Até a próxima!